Olá, bem-vindos à minha oitava live do meu mini curso de alemão para quem não tem muito tempo. Como vocês estão hoje? Espero naturalmente bem, né? Wie geht es euch heute? Ich hoffe natürlich gut. Então, como falei ontem, tá? Antes de falar mais algumas coisas, essa live, tá? Ela divide em duas partes. Ontem fiz a primeira parte, hoje faço a segunda parte, né? No mini curso, tá? Para quem não tem muito tempo. Então, essa aqui é a oitava aula já. Temos só mais duas aulas semana que vem. Aí nosso mini curso está terminado. Se você não está inscrito ainda, tá, no mini curso, então depois da live, né, vai ter o vídeo aqui e é só você apertar no link que vai estar embaixo e deixar seu e-mail. E também, se você, né, não está ainda no meu grupo de Telegram, tá, também tá o link embaixo, entre nele para você ter todos os materiais, os PDFs e os exercícios, né, que eu vou fazer, né, de acordo com o conteúdo de cada live. Então, se você quiser fazer o exercício, né, ou ter alguma coisa para treinar, memorizar, tá? Então, vale muito a pena entrar no grupo do Telegram. Então, tá. Qualquer dúvida, tá? Qualquer coisa, por favor, fale aqui no chat, nos comentários, tá? Não fiquem na dúvida, porque eu vou tirar todas. Para quem chegou agora, herzlich willkommen, seja bem-vindo na oitava live do mini curso de alemão, para quem não tem muito tempo. Então, como eu estava falando ontem, tá? O nosso tema, já vou iniciar, tá? O nosso tema aqui. Que vai ser sobre os quatro casos, tá? Então, os quatro casos, a gente viu um pouquinho ontem, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, né? Eu introduzi, né? Falei um pouquinho sobre os quatro casos ontem, só que eu não terminei, tá? Porque como é muito Ok, pronto. Como o conteúdo é muito grande, então eu decidi fazer duas lives, né, com o conteúdo dos quatro casos para ficar tudo direitinho. E para quem não acompanhou ontem, tá? Hallo, Tuane, wie geht's dir? Olá, tudo bem? Ok, continuando. Então, ontem eu falei um pouquinho dos quatro casos, tá? Aliás, não introduzi, falei sobre o nominativo e o acusativo, tá? O dativo e o genitiv ficou para hoje. Mas eu vou fazer um pequeno resumo para quem perdeu ontem, né? Só para entrar melhor nos quatro casos, tá? Então, aqui, tá? A primeira pergunta foi aqui, né? É, o que são declinações, né? O que são declinações, afinal, né? Então, quando se trata dos quatro casos, né, a gente sempre tem que se perguntar primeiro o que são esses quatro casos, o que são declinações, que faz tudo a ver, né, um com o outro. Então, a resposta seguinte, tá? São quando os pronomes, tá? Os pronomes, adjetivos e artigos, tá? Eles sofrem uma flexão, ou seja, uma dir geht's gut, oh, das ist sehr gut, da freut mich. Ok, só estou voltando ao assunto, tá? Então, os pronomes, adjetivos, artigos, eles sofrem uma flexão, ou seja, uma transformação, uma mudança, tá? Então, se você aprendeu, né, der, die, das, né, daqui a pouco, talvez você vai ver um dem, um der, tá? Então, por isso que é muito importante entender essas declinações, tá? Porque também falei aqui, né, que se você sabe esses quatro casos, se você sabe declinar as coisas, se você sabe reconhecer, né, os quatro casos dentro das frases, então melhora muito o seu entendimento de alemão. Quanto para você falar, quanto para você entender. Então é muito importante. Mesmo que talvez os 4K sejam um pouquinho assustadores, tá? Eles não são, ok? Eles não são coisas que ninguém nunca conseguiu entender. Tem tudo a ver com prática, tá? Com essas coisas assim. Então, ontem falei do nominativo, tá? Então vamos falar um pouquinho rapidão do nominativo, tá? Que é o caso do sujeito, o nominativo, geralmente o sujeito dentro da frase, por exemplo, o wer, né? Quem? Como, por exemplo, aqui, ich spiele Fußball. Eu jogo futebol. Então, a pergunta é quem joga futebol, né? Wer spielt Fußball? Eu. Então, sou o sujeito da frase. Então, eu vou fazer esse resumo um pouquinho mais rápido, tá? Para eu me dedicar mais ao que não falei ainda ontem, porque quem perdeu a live de ontem é só assistir, que já tá no YouTube. Ok. Então, esse aqui, então, o nominativo, que é o sujeito, tá? E o nominativo, tá? Também é objeto, tá? Ele é um objeto dentro da frase. Quando não tem o sujeito, tá? O objeto vai ser um nominativo, tá? Por exemplo, aqui, der Ball gehört mir. A bola me pertence. Was gehört dir, né? O que te pertence? Então, a bola é o objeto que está dentro da frase. Então, esse aqui, rapidão aqui, do nominativo, que pode ser o objeto ou o sujeito da frase, tá?
Então, mais uma coisa muito importante sobre o nominativo, tá? Todas as frases você vai encontrar um nominativo, tá? Não sempre vai ter um acusativo, nem sempre vai ter um dativo, nem sempre vai ter um genitivo. Mas o nominativo vai estar sempre ali, ok? E você também pode fazer frases só com nominativo e só com o verbo, que faz todo sentido. Vocês vão ver agora no exemplo, tá? Que eu fiz aqui. Der Vater schläft, o pai está dormindo, spült, ele está lavando a louça. Então, o nominativo é der Vater e o verbo schlafen, que é dormir, e né, o pronome ele, que é o sujeito, e spült, que é lavar a louça, o verbo. Então, vocês podem fazer muito bem uma frase só tendo um nominativo e um verbo, tá tudo certo. Então, isso foi o nominativo. E aí, o segundo caso, que também introduzi ontem, que também falei sobre isso ontem, foi o acusativo. O acusativo, ele é o objeto, ele é o objeto direto dentro da frase, tá? Mas agora tem um pequeno detalhe. Você pode descobrir os 4 casos, primeiramente, entre os substantivos, tá? Por exemplo, se esse substantivo estiver no nominativo, esse está no acusativo, esse está no dativo, tá? Você pode fazer entre eles, tá? Aí é muito importante você fazer perguntas, né? Como, por exemplo, wen, was, wer, tá? Se você fizer essas perguntas a você mesmo, você também vai conseguir responder o caso certo. Outra coisa também que pode definir um caso são certas preposições. Então, certas preposições exigem certos casos, e assim como verbos. Então, certos verbos também exigem certos casos. Então, assim você pode descobrir esses 4 casos, né? Entre o substantivo, o verbo e as preposições. Então, aqui nós temos o acusativo, que é o nosso objeto direto da frase. Então, como por exemplo, wen liebst du? Né? Wen, que é a quem, que é para pessoas, né? Ich liebe dich, né? Então, peguei o exemplo de eu te amo. Então, wen liebst du, né? A quem você ama, então, a você. Tá. Então, como eu falei, tá, do du, dich, né? O du é o do você, virou um dich, a você, tá? No acusativo, então, muito importante saber a forma, tá? Então, aqui nós temos um exemplo agora escrito, tá? Mais legal. Então, aqui nós temos um was, né? O que? Então, você responde o objeto direto, né? Wer sucht den Ball? Ele procura a bola. Was sucht é, né? O que ele procura, então, a bola. Então, ela vai ser o objeto direto. Então, isso é um acusativo, ok? Quando se pergunta o que, né? Dentro da frase. Agora, aqui, né? Você viu den Ball, aí virou der, né? O der, que é o, né? Normal, virou um den, tá? Então, isso acontece porque a gente pegou esse artigo, der, e transformou ele num acusativo, ficou den, né? Então, por isso que é importante entender e não só decorar. Então, mais uma coisa, né? Como eu falei também, preposições podem indicar o meu caso, que é a preposição für, tá? Que é para, e ela exige o meu acusativo. Então, se eu falar das Paket ist für ihn, né? O pacote é para ele. Então, o für, antes do pronome er, né? Ele, virou um ihn, tá? Então, assim, rapidão para vocês verem, né? O er, né? Virou um ihn. Tá? Então, também, mais uma vez, é muito importante vocês saberem, né? Por que isso aconteceu e reconhecer, né? Vocês vão, por exemplo, vocês aprenderam, né? O er, o ich, o du, né? Na forma normal, que nem falei antes, no nominativo. E daqui a pouco, esses pronomes, esses artigos são declinados, né? Eles mudam de forma, que nem o er virou um i, né? E aí você fica assim, você lê e você não sabe, você não entende, né? Então, por isso que é muito importante esses 4 casos. Mesmo que eles sejam chatos, mesmo que eles sejam complicados, às vezes, né? Eles não são, tá? Então, eles não são impossíveis de entender. É tudo a ver com lógica. Ok, então isso foi, tá? O meu acusativo e nominativo, que eu já falei, então, eu já falei demais dele, né? Então agora eu quero falar sobre o dativo, que é o meu terceiro caso, tá? É o caso do objeto indireto, tá? Então, ele é o indireto da frase. Enquanto o acusativo é o direto, o dativo é o indireto. Então, ele corresponde à pergunta wem, tá? A quem? Então, ele também, você também pode definir o seu dativo de acordo com verbos, como, por exemplo, o verbo danken, que é agradecer, helfen, que é ajudar, gehören, que é pertencer, né? Ou com certas preposições, que vocês vão ver daqui a pouco, ok? Porque o acusativo e o nominativo é o mais fácil, porque ele é forma, o normal, ele não muda. O acusativo também já é mais tranquilo, só que o dativo, né, que é mais complicadinho, mas nada demais, tá? Nada que vocês não conseguem entender. Então, aqui nós temos, por exemplo, quando você define o seu dativo por um verbo, que é o helfen, tá? Então, o dativo é sempre uma coisa assim, eu a alguém, tá? Eu, nominativo, aí um verbo,
e a essa pessoa, e essa pessoa vai ser meu dativo, tá? Então, como por exemplo o verbo helfen, porque eu, né, eu ajudo a alguém. Então, esse alguém, tá, é o meu dativo. Então, ich helfe dem Mädchen, né, eu ajudo a menina. Então, wem hilfst du, né? A quem você ajuda? Então, a quem eu ajudo? A menina. Então, ela é meu objeto indireto. Mas também os verbos, tá? Como agradecer, ajudar, tá? Pertencer, né? Esses verbos todos, eles exigem o dativo. Então, tá bom aqui, até aqui. E depois, tá? Vou mostrar para vocês como a gente declinou esse das, né? Que é das Mädchen, aí virou um dem. Então, a declinação do artigo das no dativo, que virou um dem, tá? Então, se vocês verem um dem, tá? Se trata de um artigo no dativo masculino ou neutro. Aí, depois, bem lá no início, né, quando a gente aprende a falar alemão, a gente sempre tem esse negócio de, meu nome é, eu sou de tal país, como você está? Então, a gente vai ver, a gente aprende o quê? Wie geht es dir, né, como você está. Só que lá no começo, você ainda não sabe por que não tem o du, tá? O du e não um dia, tá? Porque no começo você só aprende o nominativo, né? Você aprende a forma original, né? Sem ser declinada, sem ser transformado. Então você pergunta, mas por que agora não é wie geht es du, né? O clássico erro que as pessoas fazem é fazer wie geht es du em vez de geht es dir, tá? Então, esse dir também é por causa do verbo gehen, tá? Então, o verbo gehen, ele exige que você coloque o seu pronome du no dir, tá? No dativo. E por isso que eu tenho um dir depois daqui. Então, são todas as coisas que vocês podem ver que são extremamente lógicas, né? Não é nada demais, né? Porque depois, no começo, né, você lê uma frase assim e você não lê o do, você vê o dir, né? Você fica desesperado. Nossa, mas não era um do, né? O você não era o do em alemão. Mas né, ele também pode ser o dir, tá? Aqui tá no dativo. Então, por isso também, mais uma vez, é muito importante entender esses 4 casos, tá? O porquê eles são, porque eles fazem isso, o porquê você colocou tal coisa em tal caso, né? Por isso que é muito importante entender isso. Então, o dative também, que eu falei antes, tá? Também certas preposições, tá? Certas preposições exigem a, agora quase não sai mais nada. É que também certas preposições exigem o caso do dativo, tá? Com uma preposição mit, que é com. Claramente tem 1000 outras preposições, tá? Que não estão, não 1000, exagerei, tá? Mas tem várias outras preposições que ainda precisam do caso do dativo, tá? Mas eu peguei o mit só para ter um exemplo, tá? Que nem se lembra que eu coloquei o für como acusativo, tá? Então a preposição für, por exemplo, ela exige o acusativo, enquanto a preposição mit exige o dativo. Então eu sei que depois dessa preposição, se eu tiver essa preposição dentro da frase, eu sei que vou ter que colocar o meu pronome, o meu artigo no dativo, né? Que nem eu coloquei aqui no exemplo. Ich bin mit ihr ins Kino. Eu fui ao cinema com ela. Então, mit, né, com ela. Então, vocês podem ver aqui, tá? Que, próximo aqui, próximo. Tá aqui. Uhum. Então, o sie, que é ela, virou um ia, tá? Que é ela no dativo. Então, declinação do pronome sie no dativo. Então, mais uma vez, né, é muito importante saber porque aqui o sie, né, virou completamente diferente. O sie e o ia não tem nada a ver um com o outro, né? Só que os dois são ela. Só que uma está no nominativo e o outro está no dativo. Tá? Então, por certas preposições, a gente pode saber o caso. Que já facilita, né? Se você tem certos verbos, certas preposições que exigem certos casos, então já facilita muito. Então, quando agora você tem que saber, né, o seu caso entre os substantivos, tá? Então já é um pouquinho mais difícil. Por isso que é muito, muito importante você se perguntar, sempre que você tiver na dúvida, né, qual caso está esse substantivo, né, ou esse artigo e tudo mais, tá? Então, você tem que se perguntar, você tem que ver se está no objeto direto, né, ou indireto e tudo mais. Por isso que é importante. Ok. Então, agora eu fiz uma frase aqui, né? Que eu falei do dativo, do acusativo e do nominativo. Então, eu fiz uma frase aqui, agora de exemplo. Der Kellner bringt dem Gast das Bier. Né? O garçom traz a cerveja para o cliente. Então, der Kellner, né? O garçom, dem Gast, para o cliente, e Bier, né? Que é a cerveja. Então, se vocês verem aqui que eu coloquei 3 cores diferentes, né? O vermelho, o azul e o verde. Vocês conseguem, se vocês olharem de uma vez só, vocês conseguem decifrar que caso é? Tipo assim, vocês conseguem decifrar, tá, o vermelho é esse caso, o azul é esse, o verde é esse? De uma vez assim, tá? Então vocês estão vendo aí, vamos ver se vocês acertaram mentalmente. Então, ficou assim, tá? Então, o Kellner, né, der Kellner vai ser meu nominativo. Porque quem, né? Quem? É wer. E Gast, né, é o dativ, né, dem Gast, porque é wem, a quem, né?
E das Bier, que é o nosso acusativo, que é o quê, né? Então, quem traz, né, a cerveja para o cliente é o meu Kellner, né, o garçom. Então, é o nominativo, sujeito. E para quem, né? Para quem ele está levando isso? Então, é para o Gast, que é o dativo, o meu objeto indireto. Agora, o que, né? O que que é? A cerveja. Então, o meu objeto direto, o meu acusativo. Então, assim, você consegue decifrar, tá, os casos entre os substantivos. Porque nessa frase não tem preposições e verbos que exigem certos casos. Aqui só tem realmente os substantivos que você precisa decifrar entre eles. E talvez um pouquinho mais difícil, né, do que quando tem uma preposição, um verbo. Então, esse foi o nosso dativo. Agora vem o nosso último caso, tá? O genitivo. O genitivo é o caso menos usado, tá? Ele quase não é usado na língua falada, tá? Você vai ver ele em documentários, em livros, em poesias, tá? Então, as pessoas não têm o costume de falar no genitivo. E, por exemplo, na Suíça, né, na parte da Suíça que se fala alemão, não se usa o genitivo, tá? Porque a gente, que eu nem coloquei ali, né, a gente substitui o genitivo por um von, tá? Você colocou a preposição von e o dativo, tá? Então, você não usa, geralmente você não usa muito o genitivo, tá? Teve até uma época que o Ministério da Educação na Alemanha, né, eles queriam tirar esse genitivo, né, da educação na escola. Porque eles falaram que muitas pessoas usam esse genitivo de um jeito errado, né? Muitas pessoas nem usam, ele é totalmente desnecessário, né? Mas ele permaneceu. Mas talvez por umas pessoas, pela felicidade de umas pessoas, né, poderia ter te tirado. Mas assim, ele não é um caso muito problemático. Como falei, né, ele não é muito usado e vocês vão ver agora por que ele é tão fácil. Ele é tão fácil porque ele é o caso de quem é o quê, de quem é o quê, ou seja, ele é o caso do pertence, né, de pertencer, de posse, né, então é o wessen, né, de quem. Então, de quem é algo, tá? Então, pode ser tanto para um objeto, né, quanto para a pessoa, né. É, quando eu falo de um objeto, eu poderia imaginar, como, por exemplo, a cortina da janela, né? Então, se eu falar a cortina da janela, eu tô falando que é a cortina que pertence à janela. Então, nesse caso, eu poderia usar o genitivo para falar objetos. E geralmente também para pessoas, né? Que é o mais utilizado, né? Por exemplo, o chapéu da minha mãe, por aí vai. Né? Que nem vocês vão ver no exemplo agora aqui. Então, die Lehrerin korrigiert die Fehler des Schülers, né? Então, a professora corrige os erros do aluno, tá? Então, os erros de quem, né? Do aluno. Então, o des Schülers, tá? Tá no meu genitivo. Então, como vocês podem ver aqui, né? Wessen, né? De quem, Fehler korrigiert die Lehrerin. Então, quais são, né? Os erros de quem a professora corrige, né? De quem? Então, des Schülers, do aluno. Então, o der, né, der Schüler, né, que é um artigo masculino, der, virou um des no genitivo, tá? Então, fica des Schülers. Então, esse aqui foi o nosso quarto caso, tá? Que é o genitivo. E, tá, chegamos ao fim, né? Mas não vou falar, eu não vou encerrar ainda, tá? Isso é só para depois. É só colocar aqui a câmera para vocês me verem inteira. Ok. Então, só mais uma vez, sobre esses quatro casos, tá? Temos o nominativo, que é o nosso sujeito, o objeto dentro da frase, o acusativo, que é o objeto indireto, e o dativo, que é o objeto o acusativo, que é o meu objeto direto, o dativo, que é o objeto indireto, e o genitivo, que é de pertencer, né? De quem é o quê. Então, esses são os quatro casos que você pode quanto decifrar entre o substantivo, entre eles, quanto quando você tem uma certa preposição, um certo verbo que exige essa declinação, tá? Porque, mais uma vez, tá? Esses quatro casos são extremamente importantes para você ter um entendimento melhor do alemão, para você entender, quando você for ler, né? Você entender por que os pronomes estão diferentes do que você aprendeu. E também porque, né, certos artigos estão diferentes, né? Porque quando você só sabe se você só conhece os artigos e os pronomes, tá? No nominativo, que são a forma original, como você aprende no início, tá? Você não sabe eles no acusativo e no dativo, tá? Então, se você for ler algo, você não vai entender. Como vocês viram antes, né? Os pronomes, eles mudam muito de forma. Também os artigos, eles mudam muito de forma. Então, se você não sabe essa forma, né, dos certos casos, então vai ser difícil você ler algo, né, entender. Ou se alguma pessoa falar com você, então você não vai entender. Mesmo talvez que seja um pouquinho mais chatinho para estudar, não é impossível. Como eu falei antes, também que eu falei ontem, tá?
Não é impossível, qualquer pessoa consegue. Seja criança, seja jovem, seja mais velho, tá, todo mundo consegue aprender os 4 casos. É só vocês seguirem essas lógicas que eu passei hoje nos meus PowerPoints, né? A primeira aula que eu fiz ontem, né, sobre o acusativo e o nominativo, que quase dei a mesma aula hoje não, né? Eu falei muita coisa sobre o nominativo e o acusativo. E depois hoje ainda terminei com o meu dative e o meu genitive. Então, esses são os 4 casos. Se vocês não tiverem qualquer dúvida, qualquer problema que não foi entendido, deixe um comentário, tá? Ou deixe no chat aqui. Com certeza eu vou mandar esses PDFs, né, os exercícios sobre os casos no Telegram. Então, se você não tiver ainda nesse grupo do Telegram, indico você a entrar nele para você poder ter o material. Só peço uma pequena desculpa, mais uma vez, pela interrupção da câmera, que não deu muito certo, mas, né, tudo deu certo no final. Mas é isso. Então, qualquer coisa, deixa um comentário, tá? Pode até ser no chat, qualquer coisa. E não esquecem de entrar no Telegram e não se esquecem de inscrever no curso através do link que vai estar embaixo aqui depois. É só deixar seu e-mail. Ah, sim, e junto com inscrição do curso, você também pode ser capaz de você baixar meu e-book, que é um guia prático de alemão, totalmente gratuito para você estar mais dentro ainda do alemão, para você entender mais um pouquinho da cultura alemã, se você não sabe muita coisa ainda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, mesmo da interrupção que deu, né? Esse problema técnico. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha pra mim, tá? Um comentário legal, positivo. E se vocês não seguem nesse canal do YouTube, faça isso também, porque vale muito a pena, porque toda semana tem umas lives com muitos conteúdos legais. Inclusive, se você não estiver me seguindo ainda no Instagram, faça isso também. O link vai estar aí embaixo depois. Porque também tem sempre muito conteúdo, né? Quanto coisa de gramática, vocabulário e também coisas culturais, para você sempre estar por dentro de todas as coisas. Então, muito obrigada a todos que ficaram até o final, tá? Muito obrigada, foi muito legal. E a gente se vê na quarta-feira que vem, às 8 horas, mais para a nona, né? A nona aula do mini curso de alemão. Lembrando que você tem mais 2 aulas, tá? Se você não conseguiu assistir nenhuma ainda, tem todos no meu canal, tá? Tem vários temas, né? Falei sobre estruturas de frases e tudo mais, né? Então, se você não viu ainda as lives anteriores, né? Estão lá já para vocês verem. E a gente tem mais 2 aulas para esse mini curso e eu vou tentar fazer muitas coisas ainda para vocês estarem preparados ou já terem, né, uma noção de alemão, para vocês já poderem entender, né, as coisas mais simples. Ok, então, né, já falei demais. Ok, então, até quarta-feira que vem. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Obrigado por ter assistido e até a quarta que vem.